Não permita que rotulem você. Que aquilo que as pessoas pensam sobre você defina quem você é. Não permita que nem mesmo os erros que você cometeu tenham a última palavra na sua vida, não. Quantas pessoas você conhece? Talvez você mesmo esteja fazendo essa experiência de carregar um fardo pesado, vivendo um verdadeiro cativeiro, porque se deixou rotular, porque tomou para si. Essas palavras, né, de fracassado, de derrotado, nunca vai conseguir. E você se deixou rotular assim. Não. Vamos fazer uma experiência. Se eu perguntar para você quem foi São Pedro, certamente você vai me dizer: o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa. Foi sobre ele que Jesus falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então deixa eu lembrar para você, Pedro foi também aquele que negou Jesus por 3 vezes. Foi aquele que vacilou na fé. Foi aquele que afundou quando já estava andando sobre as águas. Você se recorda disso? Se eu perguntar para você quem foi São Paulo, você vai me dizer: o apóstolo das gentes, o grande São Paulo, o grande apóstolo. Aquele que antes matava e perseguia os cristãos. Se eu perguntar para você quem foi o rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, foi também aquele que assassinou Urias, que adulterou. Onde você está querendo chegar, irmã Maria Raquel? Eu estou querendo dizer que os erros que esses homens cometeram não definem quem eles são. Porque eu poderia hoje me reportar a Pedro como traidor, a São Paulo como assassino, mas não. Embora esteja registrado as suas misérias, os seus erros, os seus pecados, hoje nós olhamos para esses homens como grandes luzeiros. Aqueles erros foram alcançados pela misericórdia de Deus. E é isso que hoje, à luz dessa palavra, o Senhor está dizendo a mim e a você: os seus erros não definem quem você é. As escolhas erradas que você talvez tenha feito na sua vida em algum momento, as fraquezas que você carrega não definem quem você é, porque aí dentro há um lutador e há alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Quantas pessoas se deixam rotular? Lá vai um alcoólatra, ali vai um drogado, ali vai, né? E vão rotulando a gente, e nós vamos permitindo que essas coisas se agreguem. Santa Teresinha já nos dizia, já nos exortava: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu não sou pior porque me criticam, tampouco eu sou melhor porque me elogiam, não. Mas eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Nós encontramos Jesus no Evangelho hoje muito consciente de quem Ele é e qual a sua missão. Nós encontramos Jesus que cura aquele homem leproso e depois se retira para rezar sozinho e diz àquele homem: olha, não conta nada para ninguém. Jesus não quer ser reconhecido a partir daquilo que ele não é. Ele não quer ser tido como mais um curandeiro, um milagreiro, não. Certamente havia outros homens naquela época que curavam. Jesus não quer ser reconhecido por aquilo que ele não é. Ele tem consciência da sua identidade, tem consciência da sua missão. Ele é Deus e ele veio para salvar. Você está entendendo? Você é um filho de Deus amado. Tu és um filho de Deus. É isso que a palavra de Deus hoje nos exorta. Deus olha para nós e nos enxerga, somos seus filhos. Saí das mãos de Deus, fui moldada por Ele, fui criada por Ele e fui criada para amar. Para amar segundo o coração de Deus. Fui criada para glorificar a Deus, a minha missão. E resistir à tentação de parecer ser aquilo que eu não sou. Já pensou se a irmã Maria Raquel é apenas alguém que tem fé, que testemunha, né? Que prega o amor, né? O perdão, a misericórdia, apenas quando essa câmera está ligada? Quem é a irmã Maria Raquel quando essas luzes se desligam? Nos bastidores, na vida interna. Precisamos também resistir à tentação de
não é? Parecer, ser aquilo que nós não somos. Porque, repito, eu não sou melhor porque você me elogia, e também não sou pior porque você me critica, mas sou aquilo que Deus pensa de mim. Encontrar-se com Jesus é encontrar-se com essa verdade. E hoje, como aquele leproso, nós vamos ao encontro de Jesus. Só Ele pode dizer quem nós somos. Só Ele, só Deus pode dizer verdadeiramente quem nós somos, o que nascemos para ser. Talvez você tenha tomado muitos caminhos tortuosos porque você acreditou nas mentiras que o mundo te disse. Ou até mesmo nas coisas erradas que você aprendeu nos seus anos de formação. Uma sala de aula, não sei quais as pessoas que toparam no seu caminho. Mas eu sei que hoje Deus deseja se encontrar com você para dizer quem você é. Você é um filho amado de Deus. E tudo aquilo que é lepra, tudo aquilo que foi sendo colado, agregado a você que não é você, hoje cai por terra. E hoje Deus deseja que você se descubra esse filho amado, que nasceu para amar, para glorificar a Deus, para ser feliz segundo o coração de Deus. Você tem uma identidade muito clara e uma missão muito clara. Jesus hoje que deseja revelar isso a você. Quantas pessoas se sentem perdidas? Hoje nós vamos nos encontrar com Jesus. E encontrando Jesus, vamos encontrar a nós mesmos, a verdade acerca de nós, acerca da nossa vida. Não é? Chega, cessem todas as outras vozes, calem-se, porque eu quero ouvir agora do Senhor. Deixa Deus dizer quem você é. Deixa Deus dizer o quão precioso você é para Ele. Deixa Deus dizer que confia em você, que ama você. Gente, uma das orações em que eu saí mais constrangidas na minha vida foi uma oração que eu fui receber e Jesus falava isso. Irmã Maria Raquel, eu confio em você. Eu dizia, não, eu só posso estar escutando errado. Como? Gente, eu passei tanto tempo meditando e refletindo naquilo, como é que Deus pode confiar em mim? Minhas misérias, as minhas fraquezas, e aquilo ficou dentro de mim, gritando Deus, dizendo, eu confio em você, era tão constrangedor. Mas a verdade, quando você se sente esmagado pela torrente de amor, porque Deus nos ama. Deus nos vê em potencial, Ele nos criou, Ele sabe até onde nós podemos chegar, e é muito alto até onde nós podemos chegar. Não para que as pessoas vejam e aplaudam, Jesus não quer isso, não é essa fama, não é essa vanglória, não. Mas seja com essa câmera ligada, essa câmera desligada, seja nas redes sociais ou fora dela. É ser aquilo que Deus me criou para ser. É testemunhar aquilo que Deus me pede para testemunhar, é realizar aquilo que Deus me pede para realizar. No escondimento, no dia a dia. Certa vez, ainda leiga, eu levei minha mãe para participar comigo do grupo de oração que eu fazia parte. E a minha mãe ficou ali no cantinho observando a gente. E quando chegou em casa, ela disse assim, filha, por que lá no grupo de oração você abraça todo mundo? E aqui em casa você não abraça ninguém? Eu não consegui responder. Mas eu fui refletir, eu fui pensar. E a primeira coisa que eu percebi, minha mãe está sinalizando algo. Ela gostaria de receber este abraço. Eu fui meditando sobre isso, mas de fato ali no grupo de oração nós éramos acolhidos assim. Não é? Era um costume abraçar, não é? Sorríamos uns para os outros, nos alegrávamos pela oportunidade de encontrar uma vez por semana um grupo onde todos tinham o mesmo foco, a mesma meta, o mesmo desejo de santidade, de céu, de fazer a vida, de fazer valer a pena, de caminhar com Deus, de crescer, não é? Como pessoa, como filho de Deus, de lutar contra o pecado, de lutar contra as hostes infernais, nos alegrávamos. Em casa nós nos amávamos, mas não tínhamos o costume de expressar dessa maneira, né? Com abraços, com beijos, não era um costume. Mas eu entendi que Deus me estava permitindo que eu fizesse aquela experiência no grupo de oração porque, de algum modo, Ele desejava que eu levasse aquela experiência para dentro de casa.
E eu passei então a levar aquela experiência para dentro da minha casa. Essa alegria, esse amor. Nós somos convidados a testemunhar, não é apenas quando estamos em público, mas quando estamos ali. Não é isso que a palavra nos diz também, né? A palavra nos diz isso também. É preciso entrar dentro do quarto, fechar a porta e ali dentro testemunhar, conversar com Deus. Meu pai me dizia assim: filha, costume de casa vai à praça. Não é? Aquilo que acontece na intimidade, aquilo que é a verdade. Vamos receber essa palavra hoje, vamos perceber os movimentos de Jesus. Gente, que experiência extraordinária nós estamos fazendo a cada dia. Ao nos aproximarmos de Jesus, ao conhecer o Senhor, a perceber os seus movimentos, o quanto a nossa vida vai sendo transformada. Porque o grande convite é esse, não é? Nos assemelharmos ao Senhor, sermos imagens desse Deus vivo nesta terra, sem desanimar. O que Deus pretende, né, é fazer-nos deuses por participação. Já nos ensina São João da Cruz. Quando nos unimos a Deus, quando estamos unidos a Deus, nós irradiamos uma luz que o mundo não conhece, que o mundo necessita. E percebemos que nada, nem ninguém pode roubar essa experiência, essa alegria. Quando as ideologias vêm satânicas, né? Os valores anticristãos vêm, eles esbarram num muro, que na verdade é o amor de Deus. E nós percebemos que aquilo ali não agrada a Deus, que aquilo ali não é verdade, que é mentira, que é ilusão, e nós dizemos não. Por isso que quando nós temos a intimidade com Deus por meio da sua palavra, o inimigo é obrigado a recuar. Nós temos essa sensibilidade de perceber aquilo que não agrada a Deus. Não, essa doutrina é falsa, isso é pernicioso. Até mesmo quando vamos assistir algo, aquilo incomoda. Não, isso não é para mim, mas o que eu não sei dizer ainda o que é que isso tem, mas eu sei que o Espírito Santo que está em mim não está acolhendo isso, né? Essa experiência quando nós fazemos essa experiência com Deus, com o amor de Deus, nós vamos verdadeiramente sendo revestidos de uma armadura. Sentimos ficamos com esse faro aguçado, sentimos já de longe a cilada, a artimanha do maligno e vamos nos preparando. Quando o inimigo chega, ele encontra a casa reforçada e ele não pode entrar. Ele não pode fazer estragos porque a casa está segura. Não é? Somos casa de Deus. Quanta coisa nós já aprendemos do Senhor nesses minutos iniciais de oração. Você é aquilo que Deus pensa de você. Né? E o que Deus pensa, né? Que somos filhos amados, preciosos, valiosos aos seus olhos. Vamos receber esta palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Veja, uma palavra que nos dá, né, uma palavra tão rica. Quantas meditações nós podemos fazer a partir dessa palavra? Eu sei que Deus vai falar ao seu coração de maneira única e pessoal. E você precisa registrar isso no seu diário espiritual. Para isso que ele foi feito. Para que você possa registrar diariamente aquilo que Deus fala ao seu coração. Poderíamos, não é, concentrar, exaltar aqui a fé deste homem. E a resposta de Deus, né, a resposta misericordiosa de Deus que o cura daquela lepra. Mas as lepras que hoje nós precisamos apresentar ao Senhor em você, na sua vida. Será que nós conseguimos identificar, né, a lepra do nosso egoísmo, né, a lepra do nosso individualismo, a lepra dessa nossa falta de generosidade, da falta de virtude? Quais são as lepras que hoje nós precisamos apresentar ao Senhor para que possamos crescer no amor a Deus, numa vida em santidade? Talvez a falta de perdão, esse ressentimento, né? Esse espírito de murmuração, essa tibieza, essa preguiça, essa avareza, essa inveja, a luxúria, que hoje nós precisamos apresentar ao Senhor como lepra. Uma atitude semelhante a deste homem, primeiro a fé. Ele foi ao encontro do Senhor, né? E ele se prostrou, ele adora o Senhor. Buscar a Deus, adorar o Senhor e se submeter à sua vontade é o que nós rezamos todos os dias. Pai Nosso, né? No Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E porque ele se dispôs a querer o que Jesus queria, Jesus quis o que ele queria. Olha que bonito. É uma prece humilde, uma prece cheia de confiança. Senhor, se queres. E o Senhor responde, eu quero. Querer o que Deus quer. E uma outra grande lição, nós percebemos o Senhor que se retira para rezar, para conversar com o Pai. Gente, esse não é um exercício de um dia e nunca mais. Né? Tem algumas pessoas que acreditam que passam por uma adversidade, vão na igreja e pronto. Aí as coisas melhoram, esquecem. Não, isso não é relacionamento. Relacionamento pressupõe continuidade. Né? Precisa de um trato contínuo, a amizade precisa ser nutrida, precisa ser cuidada. O trato com Deus precisa ser diário. Você que está começando agora, firme o seu propósito. Você que está já aqui há muito tempo, dá o seu testemunho. Não é vir uma vez e nunca mais, mas é a cada dia se encontrar com Deus. O Senhor sabe, Jesus sabe que Ele precisa desse diálogo contínuo com o Pai. Por que tantas vezes, né, nós nos vamos desanimando, vamos cansando? Precisamos recarregar, precisamos ir à fonte. Jesus não se prende àquilo que acontece exteriormente. Glória a Deus, às curas, às libertações, mas Ele sabe que a razão de tudo isso é a comunhão com o Pai. As coisas acontecem porque existe uma comunhão com o Pai. E aquilo que enche o coração do Senhor de alegria, né? Essa comunhão com o Pai. Esse é o convite que o Senhor nos faz hoje. É preciso que nos retiremos para um lugar solitário onde possamos nos entregar à oração. Sem distrações. Ainda que seja 5, 10, 15 minutos, eu te peço, faz essa experiência diária. E eu tenho certeza que ao longo dos dias, ao passar dos dias, você vai perceber um novo homem, uma nova mulher. Porque Deus vai falar contigo. É Deus que vai te curando, te libertando, te instruindo, te fortalecendo. Faz essa experiência. Mas permita que Deus fale ao seu coração. Permita que Ele diga quem você é. Permita que Ele vá arrancando e tirando todos esses rótulos, esses falsos conceitos que em algum momento você acabou acreditando. Deixa Deus dizer quem você é. Se coloca agora em oração diante do teu Senhor e fala, conversa com Ele. Senhor, hoje eu percebo o quanto eu fui ingênuo, quanto eu me deixei levar pelos conceitos deste mundo, por esses rótulos, e acabei acreditando naquilo que as pessoas diziam de mim, acabei paralisando nos meus defeitos, nas minhas misérias, mas não.
Hoje eu percebo à luz do teu olhar o quão valioso, o quão precioso eu sou, o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor tem planos, projetos maravilhosos para a minha vida, eu paralisada pelo medo de fracassar, pelo medo de não conseguir, mas o Senhor caminha comigo. Eu sei que independente do resultado, o Senhor me ama, o Senhor me quer, o Senhor me deseja junto a Ti. Por isso, a partir de hoje, o desejo do meu coração é agradar o Senhor, é lutar, me esforçar para agradar o Senhor, agradar o teu coração. Chega de tentando ficar escravizada pelas pessoas, por aquilo que elas pensam, numa tentativa de agradá-las, numa escravidão, numa dependência afetiva. Não. Eu quero agradar o meu Deus e eu sei que querendo agradar a Ti, de alguma maneira eu poderei contribuir também na vida dos meus irmãos. Porque eu sei que aquilo que o Senhor espera de mim é sempre amor. Que aquilo que o Senhor espera de mim é sempre a verdade. Eu sei que com isso, agradando o Teu coração, aqueles que estão à minha volta também se enriquecerão. Obrigada, Senhor, porque hoje eu estabeleço novamente essa comunhão contigo, essa dependência de Ti. Eu quero depender unicamente de Ti, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua providência. Corta, Senhor Jesus, todos os laços de dependência afetiva, emocional. Eu te peço neste dia, dá-me a graça de ser um homem e uma mulher livre. Só assim eu serei feliz e só assim eu poderei contribuir de algum modo também para que outras pessoas alcancem essa felicidade. Eu desejo sim ajudar, contribuir, ser luz na vida dos meus irmãos que estão na escuridão. Obrigada por vir ao meu encontro. Obrigada por me conduzir à adoração. Obrigada por curar-me neste dia. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, que encontro maravilhoso com o Senhor. A cada dia vamos sendo então transformados pelo poder que há na palavra de Deus. Deixe aqui o seu comentário, partilhe aqui conosco, ainda que seja brevemente, o que foi esse encontro com Deus hoje por meio da sua palavra. Compartilhe, envie essa palavra para muitas outras pessoas. Eu sei que essa palavra tem feito diferença na sua vida, assim como tem feito diferença na minha vida também. Vamos compartilhar, vamos enviar aquilo que nós temos de melhor, esse presente de Deus a cada dia. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.